Bom dia, gente, os seguidores do nosso canal Tratamento de Fluentes. Boa noite, boa noite. Ou boa noite, boa tarde, depende do horário que vocês vão estar assistindo esse podcast. Nós estamos inovando hoje, nós vamos fazer uma conversa podcast com a nossa colega Fabiane, aqui da Globo. E já, de antemão, deixar o convite para vocês, quem não está inscrito no canal, se inscreve, né? Se possível, deixa o seu joinha, seu like aí, e ativa aquele sininho que tem ali embaixo das notificações, para que sempre quando houver um vídeo novo, vocês recebam um aviso aí no celular de vocês. Ok? Fabiane, bem-vinda a esse podcast de hoje. Inovação. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. A ideia é a gente conversar um pouquinho hoje, trocar algumas ideias e compartilhá-las com vocês. Sempre na esperança, né, que isso ajude a todos que estão assistindo, aqueles que estão tomando algumas decisões, olhando para frente, assim, que possa, de certa forma, ajudá-los nas escolhas profissionais das suas carreiras. Exatamente. A nossa ideia hoje é uma conversa com a Fabiane para ela falar, mostrar o lado pessoal da profissional, né? Claro que por trás de todo profissional existe uma pessoa, né? Então, inicialmente, eu gostaria que a Fabiane se apresentasse, quem ela onde ela mora, onde é que ela nasceu, qual é a formação dela e qual a atividade que ela exerce hoje. Fabiane, contigo aí a palavra. Muito bem. Então, eu sou Fabiane Bianchi Locatelli, eu sou natural do interior de Bento Gonçalves, agora uma rota turística em Cantos de Eulália, e filha de agricultores, com todo orgulho, e eu preciso falar isso, especialmente nesse momento que a gente está vivendo aqui na Serra, né, falando em produção de uvas, eu vivo isso a vida toda. Continuo morando no interior, e desde sempre, a frase que eu sempre escutei dos meus pais foi, né, estude porque isso aqui não é para ti. E foi assim que eles formaram os 3 filhos engenheiros, né? Então, eu sou engenheira química, todos com um crédito educativo, foi assim que a gente veio para a faculdade, eu me lembro exatamente de todos esses detalhes, que foram muito marcantes, assim, a gente tinha essa opção como única opção, e a minha formação, então, sempre estudei em escolas públicas e na hora da decisão do vestibular, infelizmente, não deu uma pública, né? Fiquei entre PUC e UX e optei pela UX em função, principalmente, de custos, né? Que era mais próximo, tinha como a gente... Isso fala a Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul. Isso. Fiz engenharia química na UX e lá conheci as minhas parceiras, atual sócias, né? Então, nós nos conhecemos há mais de 30 anos e ali nasceu a nossa empresa, né? Mas passei aí por várias experiências, né? A primeira delas foi quando tu constata, assim, que a faculdade... ela te dá base, eu sempre, ainda hoje, volta e meia, a gente tem uma discussão assim, eu tenho 2 filhos, o Pedro e o João, um de 20, vai fazer 22, vai fazer 18, sou casada com o Dilson, e às vezes a gente ainda discute assim, a faculdade precisa ou não precisa? E eu sou daquela, porque está vindo tanta coisa, tantos cursos técnicos e tal, e eu sempre defendo a ideia que a faculdade pode não te formar um profissional, porque não é aí que vai se formar o profissional, né, Vanessa? Verdade. Mas ele vai te dar a base, ele vai te ensinar a pensar, ele vai te mostrar que tu tem que fazer sozinho. A grande lição que eu tive da faculdade foi essa. E outra coisa, o que tu pensa também, assim, a pessoa hoje em dia, tem muita gente diz assim, ó, é importante ter um diploma, ter um título, né? Sim. Porque em alguns casos, quando já chega alguém numa determinada reunião, determinado, sei lá, trabalho, Sim. alguma coisa assim, se a pessoa ela tem um título, eu sou engenheiro fulano, eu sou o advogado tal, isso dá um outro peso, parece, né? Sim, né? Os especialistas, né? A gente teve vários momentos de mercado, né? A gente tinha o generalista, né? E me parece que o especialista está voltando cada vez com mais força, né? Porque são tantas informações, a gama do que o mercado oferece é tão grande que você precisa ser bom em alguma coisa. Você pode entender de muitas, ter muitas habilidades, mas o conhecimento é o fundamental para tudo sempre.
E assim, Ibanez, eu sou um caso talvez diferente, porque em função da minha história mesmo, eu sempre trabalhei. Então, eu fiz faculdade em 7 anos e eu entrei logo com bolsa, aquelas bolsas de iniciação científica, digitando um dicionário grego. Eu tenho isso no meu currículo. Olha só. Era o que a gente fazia, né? Mas, em seguida, logo eu entrei na faculdade em 91 e 93 eu já entrei numa empresa como estagiária, na área de meio ambiente. E eu me lembro que quando eu falava o que eu estava fazendo, as pessoas na faculdade mesmo não entendiam, né? Eu tinha que explicar o que eu era, o que eu fazia. E aí, desde lá, então, desde 93 que eu trabalho nesta área. E eu fiz toda a faculdade trabalhando. E logo que eu me formei, tudo bem, tu tem o título, mas só isso também não basta. Sim, Ele te dá, como a gente diz, ele te dá a base. E logo no ano seguinte, eu logo fui procurar uma especialização. Então, nós fizemos, naquela época, a PUC, né? Você também fez. Era a única que tinha, né? Eu não me lembro se tinha outro curso, enfim, mas nós fizemos lá a especialização de 1 ano e meio em gestão de resíduos. E daí é que as coisas começaram a acontecer, né? Porque aí era algo mais prático, né? Ele era extremamente necessário e lá tu aprende um pouco mais que as coisas dependem completamente de ti. E aí você vai atrás disso e começou a deslanchar a carreira. Falou, o primeiro emprego era estagiária, né? Que empresa que foi? Estagiária, trabalhei na Fundação Proambi. Eu Ah, na Fundação Proam. comecei como estagiária um ano e depois eu fui efetivada e por lá eu fiquei 24 anos até me aposentar. Inclusive, foi pela Proam que a gente acabou se encontrando em umas Exatamente, empresas. exatamente. Resolvendo um problema de uma empresa de cromagem, que eu me lembro exatamente o frio que era e a gente lá dosando produto. Ao ar livre. Exatamente. Ibanez, o que eu levo assim de tudo é isso, sabe? Eu tive um ponto de corte bem importante, porque eu sempre trabalhei na área técnica, e eu gosto de falar isso porque quando a gente começou lá na Proambi, né, foi a primeira central de resíduos, Eu lembro, né? não querendo te cortar, Fábio, mas eu lembro assim, que depois que começou a trabalhar lá, parece que a Proam ela deu Eu, um boom de crescimento, né? eu me formei em 97 e ela entrou em operação em 98. Então, meio que as coisas casaram, né? Seria injustiça dizer que foi porque eu estava lá. Não, Sim, ou uma houve uma coincidência, né? coincidência. Uhum. Mas, assim, o aprendizado que eu tive dentro desta empresa, ele é incalculável, né? Porque a minha vida toda, imagina, em 24 anos, né? Mas o grande barato do negócio foi o seguinte, e eu falei isso com o pessoal essa semana. A cada 4 ou 5 anos tinha um desafio novo. Quer dizer, o primeiro foi montar uma central, que não existia manual de operação, não existia nem Google, né? Eu me lembro de fazer os manuais, tá, ir lá e levar na FEPAM, pode ser assim, e ela me devolver riscado em vermelho, tipo o TCC. E foi quando saiu a legislação de resíduos também. Então, o negócio era lê, aprende, aplica. Lê, aprende, aplica. Não, não tinha outra forma, não existia outra forma, né? E aí, Ibanez, foi legal porque a cada tanto tempo tinha um desafio novo de negócio. Então, a gente passou, assim, por resíduos, passou pela consultoria das empresas, passou pela FIEMA, que foi uma feira que, sabe, nos obrigou a sair da casinha, né? E, finalmente, o coprocessamento. E, de novo, foi o primeiro que a gente montou no estado e aí demanda de você conhecer muito, aprender muito e criar muita coisa, né? E esses são legados assim que tu leva para sempre. Mas eu estava falando, eu tive um grande ponto de corte assim na carreira, que foi em 2002, quando eu recebi o convite, quando eu voltei da licença maternidade, a fazer a parte da gestão da Proamb. Era muito pequena, imagina que lá em 98 era uma secretária e eu. E aí, eu estava naquela, porque a gente já tinha montado a Global, e a ideia inicial, quando a gente montou a Global com as minhas sócias, a Magda e a Viviane, que eram minhas colegas de faculdade, era eu trabalhar na Global. Certo. Mas, enfim, esse é um negócio bacana, né? Eu vou Era um fazer desafio isso. também, Um grande né? desafio. Imagina só. O grande desafio. Ir para a fase de gestão. Assim, aí tu começa a pensar em financeiro, em planejamento. E isso era uma coisa, eu não sei como estão as universidades hoje, tá? Mas na nossa época. Não, é fraquíssimo isso aí. Não existia isso, É. né? Então, a administração, a cadeira da administração, dá para aprender lá as teorias da administração, né? E aí, sim, aí foi um desafio muito grande e eu vou te dizer que eu me achei nisso.
Assim, eu me encantei com isso. É um outro universo também. É outro universo, né? Mas eu me apaixonei por isso também. Então, claro, tu tem uma base toda técnica e tal, mas aí eu fui para a gestão. E aí sim, aí depois de um tempo, o que que tu precisa fazer? Tu começa a patinar em todos aqueles balancetes, tu precisa fazer o quê? Busca conhecimento. Aí tu pode fazer vários, eu fiz vários e vários cursos, porque a cada momento tu sente que tu tá precisando de alguma coisa, tu não pode... Aí que tá, tu chegou no ponto X agora. Pessoal, só um intervalinho agora, vocês vão ver, nós estamos lançando um curso Tratamento de Efluentes, que vocês vão assistir agora esse pequeno videozinho de vinheta. Já voltamos. Então, Fabiane, você estava falando ali sobre os cursos que tu fizeste para te qualificar. Que importância que tu considera na carreira de um profissional essa busca por se qualificar, de fazer cursos, de se aperfeiçoar, de buscar conhecimento? Como isso para ti, no teu caso, na tua vida profissional, isso repercutiu e teve um valor para ti? Eu não consigo imaginar a minha vida se eu não tivesse feito isso. Ponto. Uhum. Porque tudo é a partir disso. Tu começa a sentir, mas aí é interessante do profissional se dar conta quando tem a necessidade. Porque às vezes ele vai. Muitos pensam assim, não, alguém vai me dizer que eu tenho que fazer algo. Ele fica esperando, fica daquela forma passiva, assim. Não, gente, e eu acho que hoje em dia muito mais, tá? Correr atrás. Você tem que se dar conta, assim, quando eu tô achando que eu tô me colocando em zona de conforto, é agora que eu tenho que procurar. Porque eu preciso buscar, eu preciso estar por dentro do que está acontecendo. E isso é o conhecimento. E dentro de todos esses cursos, Ibanez, tem uma coisa que é tão importante quanto, que é a rede que tu está criando. Ah, sim. Porque às vezes não é só... Mas eu tenho colegas da época da PUC, que foi em 98, que a gente conversa Sim. hoje. Aí tu encontra o pessoal que eu fiz FGV lá em 2000, não sei o quê, tu encontra hoje o curso, aí você tem rede, você vai criando aqueles, sabe, uma espécie de um suporte de relacionamento, porque às vezes eu tenho um problema e eu posso ligar para o Ibanez porque ele me conhece. A gente já fez trabalho juntos, a gente pode ligar e dizer assim, pô, Ibanez, eu tenho isso, o que que tu acha, o que que tu não acha? Ele já viveu isso. Sabe, essa troca, esses cursos nos permitem. E isso é bem importante para a nossa carreira, porque vamos lá, gente, a gente não tem como saber tudo. E às vezes a gente vai procurar no Google, sim, tu pode ter informações certas ou não, mas nós temos que ter todo o discernimento e apoio para saber o que a fazer essa avaliação, né? Então, Ibanez tem esse segundo aspecto que é fundamental. E eu acho legal isso porque, como tu falaste, fizeste vários, ou seja, não significa que em um curso que tu vai fazer tu vai obter tudo que tu precisa. Não, cada um vai complementar alguma coisa, e é uma busca incessante, sempre cada vez, e até se reciclar também ao longo do tempo, né? Eu tenho feito isso muito pós-pandemia, além desses cursos assim que a gente faz, eu tenho feito muito pós-pandemia, principalmente, muitos cursos online maravilhosos. Sim. Maravilhosos. Mas tudo parte de um pressuposto da disciplina. Uhum. Porque se você só se inscreve por fazer, vou ver como é que é, não, aí você não está comprometido. Quer dizer, nem gasta o teu tempo, porque pensa, às vezes tem um lá, vou fazer um curso gratuito aí para... Cara, mas nem gasta o teu tempo, porque não é gratuito. Se tu tá botando tempo, sim, tu tem que aproveitar. Tempo de vida. Exatamente. Então, assim, é tu te ligar no que está acontecendo e fazer esses cursos, mas colocar assim com disciplina, com dedicação. Eu vou fazer para aprender.
porque certamente eles são extremamente válidos, Vanessa. Eu tenho vivido muito isso. Tenho feito de várias coisas diferentes. Sim, financeiro sempre é uma coisa que me interessa, mas fiz esses dias de inovação e criatividade que eu adorei. Eu fiz um de dicção, assim, que eu fiz no ano passado, dicção e oratória. Esse é bom. Também. Então, assim, muitas vezes, e Vanessa, a gente já ouviu esses conceitos. Só que é como tu diz, eles ficam adormecidos, porque a gente não usa toda hora, né? Então, é tu ouvir, às vezes, a mesma coisa em outro momento da tua vida e poder aproveitá-la. Legal. Bom, tu falaste então da Proame, que foi ali onde tu começou a carreira, onde foi construído isso tudo. E aí tu falou também da Global, né? Em que momento tu decidiu assim, não, eu vou me dedicar mais especificamente para a Global e vou deixar outras atividades? Como é que aconteceu isso? Depois de 24 anos, né, a gente chega no momento, assim, nos 40 e poucos, também, que diz assim, chega. Né? Eu quero mudar a forma com que eu estou conduzindo, né, a vida. Então, eu encerrei um projeto, isso foi bem importante, eu tinha uma meta lá pessoal para cumprir, que era deixar todas as licenças, regularizações, enfim, tudo em ordem. E estava faltando um documento só, que era o tal do PPCI, do coprocessamento. Vocês imaginam que é uma coisa mais complicada, né? Mas, enfim, aí, quando chegou o tal do alvará, eu olhei para ele e disse, agora é a hora. E aí, a partir daquele momento, enfim, eu decidi que eu iria sair. E é claro, a gente já tinha montado a Global há muitos anos. A Global sempre atuou com as demais sócias, porque nós éramos em 4, e uma delas, que é a Sandra, nesse meio do caminho, foi morar no Canadá. E a Magda e a Viviane estavam realmente precisando de um apoio aqui. E eu cheguei nessa hora, né? Então, eu vim para onde a gente já tinha começado. E a partir de 2015, da metade de 2015, então, eu estou na Global. E aí foi muito bacana também, porque eu pude... O conhecimento é aquela história, tu leva contigo, né? Ninguém te tira. O conhecimento é teu. Tu só usa ele como tu bem entender, mas ele é teu patrimônio. É onde a gente tem que investir nos nossos melhores momentos, né? Momentos de vida, eu falo. E aí eu vim para a Global e cá estamos já, nem acredito, já vou fazer 9 anos agora na metade do ano. E tem sido muito legal, muito desafiador, porque foi como se eu tivesse chegado numa Proame de novo, né? Porque quando eu cheguei na Proame, nós éramos em 2 funcionários, eu saí, nós éramos em 40. Puxa. Então, quando eu cheguei aqui, de novo, né? Era menor, era mais focado, tal, e aí tu começa, bom, como é que eu vou, né, me adaptar ao trabalho também? Então, teve todo um período, assim, de entender como as coisas aqui funcionavam, porque eu nunca atuei nesse período todo, eu sempre fui para o AMB, nunca trabalhei para cá, até tinha saído do contrato social. E quando eu voltei foi justamente isso, assim, buscar entender como as coisas funcionavam, o que eu poderia contribuir, sabe? Porque já existe uma história aqui, né? Tu tem que chegar e que tentar... especificamente a Global, né, quando tu voltaste, tu entraste, ela fazia e o que ela faz hoje? Que diferenças aconteceram nessa teu retorno aí? O que eu vejo assim, a Global, a Globe agora, né, porque nós fizemos todo um trabalho diferente aí há um ano atrás, uns 25 anos, a Globo sempre teve uma história muito forte, de muita seriedade. Então, na pesquisa assim, que nós fizemos, nós praticamente fomos as primeiras. Só tinha uma empresa mais velha do que a gente aqui, que era um laboratório na época, né? Então, nós somos muito antigas aqui no mercado, né? A Global é muito conhecida pela seriedade do trabalho feito. Então, a questão, o desafio está como trazer isso e reverter isso em mais negócios para a gente, né? Então, a gente fez aí várias tentativas, vários caminhos diferentes para encontrar um que pudesse sair com a gente. Acho que a primeira coisa assim, que a gente fez foi trabalhar em gestão, em trabalhar tecnologia. Então, a gente, claro, colocou processos e antes, imagine, as gurias trabalhavam na parte técnica, atendendo clientes, e ainda tinha que fazer financeiro, visitar clientes, então, uma coisa que Sim. não tem como. Tinha que chutar, jogar o jogo em várias posições do campo. Em várias posições. Isso é como dizem, né? Chutar um escanteio e cabecear. Mais ou menos isso. Então, eu vim para contribuir justamente com isso, que é o que eu gosto, que eu me identifico e onde eu trabalhei muitos anos, né? Então, a gente veio para ajudar nessa estruturação, assim, mais administrativa, comercial, financeira.
E nisso tudo a gente viu a necessidade de automatizar os sistemas, né? Então foi assim, foi criar como é que nós vamos fazer com que o conhecimento fique na empresa. Essas pessoas saem, mas como é que o conhecimento fique? Como é que a gente pode ir além de um escritório eles chamavam de despachante na época, né? A gente não quer ser isso. Mas o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa automatizar tudo aquilo que a gente tem, fazer com que isso flua muito bem, para a gente se dedicar às coisas novas. Porque é isso que o mercado vai valorizar. Quem traz soluções diferentes. Então, nesse tempo todo, em Vanessa, a gente tem feito muito isso. Sim. E a gente tem criado, né, uma equipe multidisciplinar muito bacana. Então, a Global ela atua na área de assessoria, consultoria. Exatamente. Hoje nós atendemos clientes menores, onde a gente assume a gestão ambiental da empresa. Uhum. Então, eles não têm lá dentro do engenheiro, eles não. Sim. Não, está ligado ao RH, ao técnico de segurança, enfim, e nós fazemos todo o trabalho para eles. Porém, com gestão, tá? Isso junto aos órgãos ambientais, no caso. Seja IBAMA, FEPAM, SEMA, enfim, sim. Polícia Federal, Exército, CREA, CRQ e todos os órgãos que tem. Mas o diferencial, Ibanez, sempre é a gestão. A gente sempre diz assim, eu posso fazer a gestão para ti, mas tu é o proprietário, tu tem que saber o que está acontecendo, porque tu está dividindo a resto, tu não consegue terceirizar 100% comigo. Claro. Tu é responsável. A empresa é sua, né? A empresa é sua. Então, todo esse arcabouço que a gente montou técnico e de sistema nos permite isso hoje, deixar sempre com o cliente a gestão do negócio. Nós fazemos tudo, mas ele sempre está sabendo o que está sendo feito. E nos dar tempo para fazer aquelas práticas sustentáveis melhoradas, né, para a empresa. E para aquelas empresas que são maiores, que já tem o seu corporativo, ou já tem a sua pessoa que faz isso, de novo, assim como o profissional que está lá dentro, que é um engenheiro ambiental, nós somos engenheiras químicas, temos engenheiras ambientais conosco. Mas ele não dá conta de fazer tudo o que precisa, porque as coisas estão muito especializadas. Uhum. Então, ele demanda de assessoria, de consultoria terceira, porque ele vai precisar do laudo hidrológico, do laudo biológico, do geólogo, do topógrafo, do engenheiro de segurança, enfim. E aí nós montamos uma equipe bem legal, especialista em cada área, que entra conosco no cliente. Então, a gente nunca vai sozinho. Entendi. Tipo assim, vamos tentar ver se eu entendi bem, né? Eu acho que sim. Ou seja, esse profissional que está dentro da indústria, da empresa, por mais que ele seja bem qualificado, ele não consegue demandar tudo que a empresa precisa. Ele vai precisar de auxílio. Sim. Ele precisa de muito auxílio. Porque hoje, simplesmente, se ele vai fazer uma ampliação do Parque Fabril, ele vai ter que ter uns 3 profissionais trabalhando com ele, basicamente. E assim, Ibanez, antes da gente falar do nosso curso também, a gente implementou em 2021 um segmento específico dentro da Globe, que é o ESG. Tão famoso, né? O ESG. E, de novo, a gente tem uma cultura, né, de que a gente nunca vai ser bom o suficiente sozinhos. A gente sempre é melhor se a gente estiver aliado a bons parceiros. E dentro daquele ESG, quando a gente começou a estudar e dizendo, isso aqui a gente precisa se especializar, tal, a gente é muito bom numa letra. Mas e o S e o G? Falta. E aí nós tínhamos 2 opções, ou a gente saía buscando isso, ou a gente fazia uma parceria. E nós optamos por fazer parceria com um profissional que já atua nesse segmento há mais de 15 anos, que é consultor específico em sustentabilidade, que conhece a ISO 26000 como ninguém, que sempre trabalhou com a SA 8000. E aí nós montamos, então, um produto específico que é o ESG. E, basicamente, a gente tem começado fazendo os diagnósticos nas empresas, porque é tanta coisa, né, ali dentro que a gente eu nunca vou fazer esse ESG. Não, já se faz muito, mas o quanto se faz? Então, a gente começa com um diagnóstico para identificar das 3 letrinhas o que precisa mais em cada uma delas para começar a determinar um plano de ação. Porque é importante, pessoal, o ESG não é uma certificação tipo a 14.000, que tu vai fazendo a manutenção. Não, ele é uma jornada. O ESG você vai ver onde está, você vai estabelecendo alguns passos e vai trilhando a jornada e melhorando. Uhum. E o ritmo que vai determinar isso é o quanto você quer em função do mercado que você tem e tudo da sua própria condição. Certo. Então, é uma jornada que você vai trilhar. Legal.
Eu vi aqui, tem até a canetinha aqui, ó, escrito Global aqui, ó, que era o nome da empresa original. Mas por que que ele perdeu o AL aqui no final? Que a gente, de novo, sabe quando chegou nos 40 e poucos, eu achei que eu tinha que fazer, a gente fez a mesma coisa da empresa também, e foi assim, nós três sentimos que faltava alguma coisa, mas a gente não sabia exatamente o que era, nós começamos, tudo era, vamos fazer um site novo, e aí é que veio uma explosão de coisas, mas não é só o site. Tinha muitas outras coisas. E nós fizemos uma grande pesquisa no mercado, que foi excelente, que ela nos deu subsídio para tomar todas as decisões que a gente veio a tomar depois. E a gente precisava realmente, sim, modernizar. Certo. Basicamente era isso. Então, e para nós foi um susto, né? Quando o pessoal veio, gente, Globe é melhor. A gente ainda é muito conservadora, mas Globe. O que significa global? Global tem suprimentos, global tem borracharia, tem posto de combustível, global é global. Agora, Sim. Globe só tem uma. Entendi. E aí fez todo sentido para a gente isso. E ainda é Globe por vidas, por todas as vidas. Uhum. E aí a gente fez todo um estudo de marca muito bacana, assim, e a gente optou pela transição, pela troca do nome Que comercial, legal. assim, a marca. É como se fosse uma mudança de paradigmas, né? Foi completa, porque quem enxerga está olhando uma marca, mas o que teve um ano de trabalho antes de ir para o mercado é que foi o verdadeiro significado. Eu ia chegar agora nesse ponto. Fundamentalmente, eu vejo, né, Fabiane, que nós, no nosso ramo profissional, a coisa mais importante que tu fornece para o teu cliente chama-se confiança. Uhum. Porque assim, ó, pode ser o que for, mas se ele não confiar no teu trabalho, naquilo que tu oferece para ele, a coisa não tem futuro. Sem dúvida nenhuma. E foi por isso que a gente decidiu fazer todas essas mudanças, porque na nossa pesquisa foi isso que a gente identificou. A seriedade, a confiança que os clientes têm no nosso trabalho. Então a gente se sentiu com confiança suficiente para fazer esse passo importante, que foi mudar a nossa cara para o mercado. Porque é como você chega lá, né? Sim. E eu acho que o mais importante foi isso que a gente estava falando, né? Não é só como tu tá nas redes sociais, não, isso aí é o fim do processo, né? Com certeza. Tu tem todo um trabalho anterior que ele é muito mais profundo, tem muito mais significado do que esse. Muito bem. E como é que surgiu a ideia de oferecer o curso, esses cursos e tal? Entre eles, o primeiro, que é o tratamento de fluentes, certamente haverá outros futuramente. Exatamente. Como é que você veio essa ideia também? Foi a partir da própria experiência, como a gente estava falando, né? A gente sentiu na pele isso. Nos últimos anos, a gente tem colhido coisas muito importantes na internet. E ele é muito mais econômico, ele é muito mais acessível. Como eu disse, eu tenho feito uns 2 ou 3 por ano, pelo menos, e tu consegue fazer. Vamos lá, quando eu fiz faculdade, tu fez isso também, né? Sim. Aí tinha que ir toda sexta-feira até a PUC. 100 e tantos quilômetros. Não, imagina hoje com o condicionamento. Nossa! Todo final de semana lá, sábado, sexta de tarde até sábado de tarde, tu tinha hospedagem, alimentação, combustível, o tempo, porque tinha que conseguir sair da empresa também às 3 horas da tarde na sexta, né? E aí, cara, hoje tu pode fazer tudo da comodidade da tua casa. Porque o que interessa de verdade é o quanto tu vai absorver daquilo. Tu precisa te dedicar, mas tu tem a oportunidade de fazer isso. Quando a gente viu que é possível, que a gente começou a fazer coisas boas, a gente pode fazer isso também, porque, de novo, né, a confiança e a equipe, né, as parcerias. Nós temos pessoas muito boas que trabalham com a gente. Eu sempre brinco, né, a gente preza os cabelos brancos, né? Eu que o diga. E, Vanessa, então é isso, a gente tem pessoas muito boas. E quando eu falo muito boas, eu não quero dizer melhor do que ninguém. Eu quero dizer muito experientes, que passaram por vários perrengues, sabe? Já tiveram que brigar com o órgão, com a empresa, com sei lá, que viveram, que tem mãos calejadas, sabe? Então, isso para a gente tem um valor muito grande. Com certeza. Porque pode contribuir muito com o trabalho de todos. Quer dizer, quando tu vai fazer... Essa semana nós vivemos isso num cliente, em que a gente estava... É isso aqui que nós vamos fazer. E chega lá uma e diz, não, por causa disso. Mas por quê? A gente fez uma discussão, cara, o cara vai ter que mudar o projeto da empresa dele, mas a gente tinha experiência, sabe, o conhecimento para ele não entrar agora, né? Fazer um monte de coisa que ia demorar muito tempo e ele não ia conseguir sair vitorioso desse negócio, né?
para fazer mudar antes de fazer o investimento. Então, Sim. essas coisas para a gente têm um valor muito grande. E dentro disso, pela nossa parceria há tanto tempo, né, Ibanez, a questão dos efluentes veio com tudo, porque a gente sente que é uma área que tem tudo para ser explorada ainda, né? Bastante carência ainda de Muita carência. conhecimento. Exatamente. E aí nós temos um professor que conhece tudo da área, experiente, transita nesse meio há 30 anos, já viveu, sabe, coisas complicadas. Alguns perrenguezinhos. Tem didática, tá? A empatia, e está disposto a fazer isso com a gente. Então, é daí que nasce a ideia, né? A gente pode disponibilizar isso para muito mais pessoas. Basicamente, a semente, né? Sim. É daí. Legal! Então, gente, novamente reforçando, né? Assistam aqui a vinhetinha do nosso curso, para vocês terem uma visão panorâmica, geral dele. E lembrando para vocês, né? O curso é um curso online, ou seja, vocês podem fazer no tempo que vocês tiverem, né? Na velocidade que vocês quiserem, por um período de até 6 meses, né? Vocês têm direito ainda a aulas bônus, que serão aulas ao vivo, para ajudar vocês a tirar dúvidas, esclarecer algum assunto que, de repente, não ficou bem claro, ou trazer alguma demanda que vocês têm também para interagir com todo mundo nessa aula ao vivo. E também vocês fazem parte de um grupo no Telegram. E esse grupo no Telegram, ele é vitalício. No momento que vocês entrarem, adquirirem o curso, vocês vão estar para sempre nesse grupo. Onde ali se pode trocar experiências, se pode trazer um problema que vocês tenham para debater com os demais participantes. Ou seja, é uma ferramenta assim fantástica. Sem contar que é uma biblioteca, né? E disponibiliza uma biblioteca ainda de materiais que vocês podem consultar, né? Vitaliciamente o tempo que vocês quiserem. Por um valor, né, Fabiane? Que pelo amor de Deus, né? É mais barato que uma refeição, tá? E vocês podem pagar isso em até 12 vezes, ou seja, é um custo-benefício excelente. E ainda tem a possibilidade de, se em 7 dias vocês acharem que o curso não vale a pena, vocês podem cancelar e receber o valor de restituição. É isso. O mais importante é tomar decisão, né, Vanessa? Quando a gente tomou a decisão, ok, mas é tomar uma decisão consciente. Eu preciso, eu quero, o que eu vou, aonde é que eu vou estar depois do curso? O que eu tenho para oferecer? O que ele vai contribuir com o meu desenvolvimento? Essa é a pergunta chave para tomar decisão. Exato. E se vocês têm alguma dúvida, vocês podem entrar ali no site, que está descrito aqui na descrição do vídeo, que é tratamento.defluentes.id.br. Vocês podem ver depoimentos de pessoas que fizeram o curso e eles vão dizer o que eles tiveram de retorno, né, na carreira deles e no conhecimento deles profissional. Eu acho que vale a pena, porque um depoimento de alguém que fez é muito melhor do que um marketing, uma propaganda que eu ou a Fabiane possa fazer. Não, são pessoas que realmente usufruíram dos benefícios do nosso curso. Isso aí, exatamente. Muito bem, gente. Acho que foi um bate-papo legal, né? Bem descontraído aí, por todas as histórias. E como o Fábio falou, é como sair de viagem. O mais difícil é botar o pé para fora da porta e sair. E depois que sair, gente, a viagem transcorre. E na carreira profissional é a mesma coisa. Eu vou tomar a decisão de fazer. Eu mesmo também, assim como a Fabiane, fiz diversos cursos durante a minha vida e nos últimos meses e anos é o online que a gente faz, porque ele facilita muito. Questão de deslocamento, combustível, risco de acidente, segurança de assaltos e coisa e tal.
e no final tu consegue ter um aproveitamento melhor do teu tempo e do teu conhecimento. Perfeito, exatamente isso. Alguma coisa para concluir, Fábio, que tu gostaria de deixar para o pessoal aí? Eu achei, quando o Ibanez fez o convite, né, achei um pouco estranho, disse a história da minha vida, né? Mas é legal, são pessoas, né? As pessoas têm Nesse uma aspecto, história. bacana, foi bacana. Eu diria para vocês que o melhor investimento é o conhecimento e não demorem muito para tomar decisões, porque o tempo passa cada vez mais rápido. E a gente precisa tomar a decisão para querer melhorar. E essa é uma oportunidade que a gente está dando. Então, entrem aí, olhem, que vale muito a pena. Isso aí eu me lembro, na época que eu fui começar o meu curso na universidade, né? Aí o pessoal disse assim, quanto tempo é o curso? Aí eu dizia, 4, eu falo assim, 5 anos, né? 5 anos. Ah, mas 5 anos, né? É tempo, né? Aí uma vez teve um colega que disse assim, ó, rapaz, os 5 anos, eles vão passar, tu fazendo o curso ou não fazendo, os 5 anos vão passar igual. Uhum. Só que se tu fizer o curso, ao término dos 5 anos, tu vai estar formado. E se tu não fizer, tu não vai ter o curso. E agora é um momento bom, né, Ibanez? Porque é Exato. início do ano. Quer me qual é o planejamento que tu fez para tua carreira para esse ano? Sabe, tá esperando alguém te falar alguma coisa? Não, o que tu tá fazendo, né? Então agora é um bom momento assim de planejamento, de ver onde é que eu vou investir o meu tempo. Eu sempre digo, né? Porque a gente não vai falar muito em custo, porque ele é muito barato mesmo, né? Mas se a gente pensa, onde é que eu vou gastar meu tempo? Com o que eu vou me dedicar? Onde é que eu posso crescer na minha carreira? Essa é a decisão, essa é a análise para fazer agora. Muito bem, maravilha. Fábio, te agradeço de coração mesmo por esse bate-papo aí. E futuramente a gente vai fazer outros tipos de podcast, abordando outros assuntos, de repente outras facetas, né, desse mundo, do meio ambiente e etc. e tal, para compartilhar com vocês. Ok? Muito obrigada, pessoal, a todos. Muito obrigado e um grande abraço e até o próximo. Até.